Então no vídeo de hoje eu vou te contar, primeiro, se valeu a pena. Segundo, quanto eu pago de financiamento versus quanto custa um aluguel no meu mesmo condomínio, aqui no meu prédio. Terceiro, vale a pena eu amortizar, ou seja, ir abatendo ali o valor das parcelas, né, antecipando, ou quitar o meu financiamento caso eu tenha o dinheiro em mãos. Eu vou fazer toda a conta para você entender. E quarto, vale ou não a pena usar o FGTS? Pessoal, são consequências aqui que eu tenho certeza. A última delas, você deve estar perdendo dinheiro e não sabe. Então aguenta que vai valer a pena. O vídeo é longo, mas é porque é muito conteúdo para você. Galerinha, eu achei aqui no site da carteira de trabalho digital qual que era o meu salário naquela época. Na verdade, olha só, o meu primeiro emprego formal, né, depois da época do estágio, foi esse aqui, ó, lá em agosto de 2019, quando eu recebi um salarinho de R$ 4.713. Aliás, comenta aqui embaixo, você estaria satisfeito com o salário inicial na sua carreira desse aqui? Pois eu tava feliz da vida, né? E aí depois, em 2020, o meu salário foi para R$ 5.600. Então muitos me chamariam de doido. Financiar um apartamento, entrar numa dívida de 30 anos, ganhando um salário de R$ 5.600. Inclusive, pessoal, eu peguei o demonstrativo descritivo aqui do meu crédito imobiliário e você vai ver que o valor da minha parcela, o valor que eu pagava mensalmente, já no primeiro mês ali, foi de R$ 2.967, quase R$ 3.000. Ai, mas Diego, como é que o banco liberou para você uma parcela de 2.900 que comprometia mais da metade da sua renda? Ótima dúvida, pessoal, porque existe essa regrinha aqui, ó. Qual é a parcela máxima que o banco te aprova no financiamento imobiliário? E a resposta, pessoal, padrão é 30% da sua renda familiar. Então, por exemplo, no meu caso, R$ 5.600 é a minha renda, eles iriam aprovar uma parcela de 1.680 e não de 2.900 igual fizeram. Eu não sei o que aconteceu, se os astros se alinharam, ou se foi o meu histórico com o Itaú, que eu tenho conta desde os 13 anos de idade. Quando eu era menor, a minha mãe colocava conta de luz, conta de gás no meu nome, então eu sempre tive contas no meu nome, seguro de carro, todas essas coisas era tudo no meu nome, então eu acho que isso foi fazendo um score desde cedo no meu nome. Por isso que o Itaú foi lá e aprovou. Então para você ver, relação com o banco, ter um score bonitinho, né? Pagar sempre a conta em dia, vai te ajudar para ter um crédito maior no momento de oportunidade, hein? Então como é que eu pego quase metade, mais da metade da minha renda para entrar num financiamento? A galera me julgou, teve gente da minha família que achou que eu era doido. E se você parar pra pensar, foi meio que uma insanidadezinha, né? Mas foi aí, pessoal, desse sentimento de insegurança, quando a água bateu na bunda, literalmente, que eu me vi tendo uma responsabilidade, uma dívida de 30 anos, e que agora eu tinha que honrar essa dívida, que eu comecei a dar muito mais valor pro dinheiro, a me dedicar muito mais no trabalho, e aí eu comecei a ser promovido, pessoal, mais rápido. Depois, ó, lá na mesma empresa, o meu salário foi para R$ 8.030, ele praticamente dobrou. Eu fui sendo promovido, e aí depois, mais pra frente, eu cheguei num salário de R$ 11.800 e R$ 14.800. Foi quando depois eu larguei o CLT, porque o meu canal do YouTube tinha dado certo. Eu já contei, inclusive, nesse vídeo aqui que eu vou deixar no card. Consequência financeira número 1 que aconteceu na minha vida. A pressão de ter agora uma dívida me fez querer ganhar mais, me fez trabalhar mais, me fez conseguir chegar em lugares maiores, ganhando mais financeiramente, sair da zona de conforto. Que muita gente, pessoal, fica, ah não, eu tô com medo, não vale a pena, eu não vou me endividar agora, porque isso eu não consegui pagar, isso, aquilo. E de fato, você tem que ser prudente, tá? Não tô falando pra você chutar o pau da barraca também, mas você concorda que a pessoa que tá sempre na zona de conforto, ela sempre tá num lugarzinho confortávelzinho, dificilmente ela vai começar a querer ter essa garra pra ir lá, para ganhar mais, para empreender, para fazer uma renda extra. Então, quando você sai dessa zona de conforto, a tua vida começa a mudar, a subir naturalmente. E isso é um fato. Testa, ou então comenta aqui se já aconteceu com você.
Inclusive, pessoal, hoje eu tô no ápice financeiro da minha vida, né? Com a maior renda. Eu nunca imaginaria que eu teria uma carteira de dividendos mensais que me gera 8.400 por mês. Me gerou já. O recorde da carteira foi gerado num único mês, R$ 11.154. Quem acompanha o canal A Cara da Riqueza viu a gente montando na prática essa carteira com 35 episódios já postado, 35 meses investindo isso daqui. O Dieguinho lá de 2019, ganhando um salário de 4.700, nunca, jamais ia imaginar que agora, aos 30 anos, em 2025, eu ia ter uma carteira me pagando praticamente o dobro do que eu tinha naquela época. Detalhe, isso aqui é renda passiva, né? Fora a renda ativa, que eu tô trabalhando ainda, não tô aposentado não. Para você conseguir entender as próximas consequências financeiras, é importantíssimo que você entenda como funciona a parcela do seu financiamento imobiliário. A parcela, pessoal, ela é o seguinte, ela é uma soma do A mais o J. Ai, Diego, o que é isso? O A é a amortização, enquanto que o J é os juros. Pensa comigo, o banco, ele não tá fazendo caridade, ele não é uma ONG, ele não vai me emprestar um dinheiro do financiamento de graça, ele vai ganhar os juros. E a amortização é o valor que vai abatendo todo mês do meu financiamento, do meu saldo devedor. Então se liga, se a amortização for de R$ 965 e os juros de R$ 1.931, a parcela ela vai ser de 965 mais 1.931, aproximadamente aí uns R$ 3.000. Observando isso aqui na prática, olha lá, amortização 965, juros 1.937, e aí a gente vai ter aqui, ó, seguro, né, algumas taxas, encargos, olha lá o valor da minha parcela, 3.041, depois ela caiu para 2.978. No primeiro mês tem umas taxinhas extras a mais. O meu financiamento, pessoal, para dar mais contexto aqui, ele foi de 360 meses, ou seja, 30 anos. E eu usei a tabela SAC, tá? Foi o tipo SAC, que é aquela que a parcela vai diminuindo, ela começa mais alta e vai diminuindo com o tempo. Os juros que eu consegui, ele foi maravilhoso, ó, 6,69% ao ano, sendo os juros efetivo, você sempre olha essa taxa efetiva aqui, tá, pessoal? Esse juros efetivo aqui que é o principal, porque ele considera o seguro, os impostos, taxa, tudo que tem aí em cima. 6,90% de taxa efetiva de juros. Quando a gente olha para o saldo devedor, você vai ver que ele passou de 346.400 para 345.400 no próximo mês. Ué, mas por que se a minha parcela foi de R$ 3.000? Porque lembra, o que deduz do saldo devedor não é o valor da parcela cheia, e sim só a amortização, que no meu caso aqui está R$ 965, que é exatamente o valor que ele vai abatendo do saldo devedor. Então depois vai para 344, 343, 342 e assim por diante. Uma vez que você entendeu essa parcelinha, vamos para nossa dúvida 1. Vale a pena eu quitar o meu financiamento se eu tivesse o dinheiro na mão? E eu tenho, tá, pessoal? Você vê na minha carteira mesmo, no Tesouro Direto, tem 517 mil reais. Então eu tenho esse dinheiro, eu poderia ir lá e quitar. Vale a pena, será? Olha só, 346 mil reais a uma taxa de juros de 6,90% ao ano. Em um mês, pessoal, isso aqui é R$ 1.931 de juros que eu pago. Vamos ver lá na planilha, olha lá, ó, os juros do segundo mês, R$ 1.931,65. É exatamente o valor que a gente acabou de calcular. Por outro lado, se eu pego esse mesmo dinheiro e eu invisto esse dinheiro a uma taxa de 12% ao ano, lembra, hoje a Selic do Brasil, o investimento mais seguro do Brasil, que é o Tesouro Direto, tá pagando 15% ao ano. Mas, se eu tirar os impostos, isso aqui vai me dar líquido na mão, 12% ao ano, beleza? Olha lá, isso aqui em um mês representa um total de juros de 3.287. Então, opa, peraí. Se eu quito a minha dívida, eu deixo de pagar uns juros de 1.960, R$ 2.000, vamos dizer. Mas, por outro lado, se eu invisto dinheiro, eu ganho R$ 3.287. Vamos fazer na calculadora. 3.287 menos 1.931, 1.356. Essa aqui é a nossa consequência número 2.
todo santo mês eu estou ganhando dinheiro do banco por ter escolhido um financiamento lá atrás. Muito obrigado, primo pobre. Nossa senhora, como eu amo um homem, gente. Inclusive, eu já falei isso pra ele, que a gente foi viajar junto, a gente participou de várias coisas junto já. Vou deixar aqui as fotinhos pra vocês olharem. Eu já tive a oportunidade de falar isso pra ele sabe disso, né? O quanto isso modificou a minha vida financeira. Então hoje, pessoal, é uma escolha pra mim não amortizar, não quitar, porque eu tenho uma dívida em que os juros dessa dívida é menor do que os juros da rentabilidade do investimento. Por isso que se você não sabe qual que é o teu juros efetivo, esses juros aqui, ó, de 6,9% no meu caso, vai atrás, porque às vezes você tá amortizando e você nem tá sabendo se vale a pena. Ah, e detalhe, tá, pessoal? Lembra que o meu saldo devedor, ele vai diminuindo. Tá vendo, ó, 344, 343, 342. Se você for olhar os juros que eu tô pagando, olha lá, ó, 1920, 1915, 1910, 1900. Os juros ele vai diminuindo, assim como o valor do saldo devedor. Além de eu ter um juros menor do que a minha rentabilidade, eu tenho um juros que vai diminuindo e uma rentabilidade que vai subindo, porque lembra, é juros sobre juros, né? Eu deixo na caixinha do Nubank, eu deixo no Tesouro Selic, é juros compostos, ele vai subindo cada vez mais. Então você vê, não vale de jeito nenhum eu aumentar isso daqui. Ah, mas Diego, isso é no seu caso porque você tem o dinheiro. E se fosse no meu caso, que eu vou juntando aos poucos, eu poderia ir quitando aos poucos. Não vale a pena nesse caso? Também não, pessoal. Os juros é o mesmo. O que vale para determinar se vale a pena ou não é os juros. Olha só, vamos supor que a gente tenha 10 mil reais na mão, há uma taxa de 6,90% de juros. Vamos calcular isso aqui, ó. Em um mês, equivale a 55 reais de juros que você tá pagando ali, né, no caso do seu financiamento. Se eu vou lá e quito esses 10 mil, eu amortizo esses 10 mil no meu financiamento, eu tô pagando a menos por mês 55 reais. E detalhe, é 55 que vai caindo com o tempo, né? Porque os juros ele vai diminuindo, então uma hora a dívida não existe mais, e aí esse juros economizado vai para zero. Agora, os mesmos 10 mil reais investido a uma taxa de 12% ao ano, me geram juros de R$ 94 reais por mês. Você vê que já começa logo no dobro. E detalhe, é juros em cima de juros. Então, mês que vem, esse 94 juntou com o montante principal, juntou com os 10 mil. Então, eu tenho 10.100. E aí, depois 10.200. Então, vai virando uma bola de neve. Ai, mas Diego, eu me sinto tão bem quando eu vou lá no banco, quando eu amortizo meu financiamento, eu elimino as parcelas. Tá, então aí já são outros 500, já é uma questão emocional. E aí você que tem que definir como é que você se sente melhor. Mas matematicamente, financeiramente falando, eu tô ganhando dinheiro do banco e muito dinheiro do banco quando eu escolho deixar o dinheiro rendendo ao invés de ir lá e amortizar. Tudo que o banco mais quer nesse momento, pessoal, é que eu vá lá e entregue o dinheiro na mão dele. Quite a minha dívida. É uma dívida com juros baixos, perto dos juros que a gente tem no Brasil. Pode ser que lá na frente o Brasil melhore, os astros se alinhem, tudo fique maravilhoso e aí a taxa da Selic do Brasil caia para 5%? Sim. E aí, nesse caso, valeria a pena eu amortizar, porque aí eu tô me livrando de 7% contra 5% que eu tô ganhando no investimento. Então, sempre faça essa conta, aprenda, eu tô te ensinando aqui. E eu só peço que você se inscreva nesse canal, vai!